Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem. Bora fazer mais um vídeo aqui pra gente falar um pouco mais sobre Vasco da Gama, mais especificamente sobre Pedrinho, né? O nosso presidente aí que esteve lá no podcast do Futebolaço, né? Do Dieguinho. E como sempre, ele não falou coisas realmente importantes que o torcedor quer saber. Toda aquela história do não posso falar, quem não se lembra aí, da coletiva pavorosa. Mas, em contrapartida, falou um monte de merda, tá? Então vou deixar para vocês aí um pequeno trecho de um áudio que eu cortei de lá. Não vou poder deixar o vídeo, tá? Até porque eu acho que o Dieguinho daria strike nesse vídeo, conhecendo o Dieguinho como a gente conhece. Mas eu vou deixar um trechinho aí, depois eu vou comentar algumas coisas aí. Vou fazer alguns questionamentos também para ele, beleza? Então, bora pro vídeo. De fato, aquela coletiva foi para expor como é que tá a relação, Pedro? Então, Diego, vou tentar lembrar de tudo, tá? Vamos pela parte do fragilizado. Contratualmente, ok. Então você concorda que contratualmente você está fragilizado? Calma. Em publicamente falar o que eu tenho vontade de falar, tá? O não posso falar é público. Não posso falar publicamente. Internamente, de sócio para sócio, eu falo todas as verdades que eu tenho para falar. Todas as verdades que eu tenho para falar. Que isso fique claro. Essa rigidez e essa dureza que as pessoas me cobram aqui publicamente, internamente, no trato de sócio para sócio, em busca de um Vasco melhor, que é para isso que eu trabalho, eu tenho zero vaidade de ter a última palavra e nunca foi a minha intenção, desde o momento que eu sei que eu tenho 30% e sei que sou minoritário, e o contrato, que não foi feito por mim, foi feito pela gestão passada, que eu não concordo com quase nada do que foi feito desse contrato, que fique muito claro isso, que não fui eu que fiz, né? Mas entrei sabendo, o trato interno, ele é duro. Eu fico indignado com muitas coisas que tem ali. E o eu não posso falar são cláusulas de confidencialidade que não foram feitas por mim. Mas numa conversa de sócio para sócio eu posso falar tudo que eu tenho que falar. Tá? Que isso fique claro. Você falou outra coisa que me fugiu agora. Voltando, a impressão que eu fiquei é que a coletiva foi para deixar público... Não, aí a questão da comunicação é o seguinte. Eu tenho muito respeito, por mais que o Vasco tenha surgido do Remo, eu tenho muito respeito porque as pessoas só se interessam praticamente pelo futebol. Isso é uma verdade. Tá? Então as pessoas pediam para eu falar. Tá? E internamente, numa conversa de achar o melhor momento para falar ou não, e o que falar ou não, quando a gente começa a divulgar que a nossa rede social do Instagram é o CRVG, que as pessoas ainda não entenderam, é o CRVG, ali a gente ia municiando algumas coisas do que eram feitas. Em um mês de gestão, tinha um mês de gestão, e as pessoas queriam, Pedrinho tem que falar, Pedrinho tem que falar. Só que a gente, quando soltava ali de outros esportes, as pessoas, a gente não quer saber disso. As pessoas são Vasco, entre aspas, são Vasco só futebol, que é o que interessa para a maioria das pessoas. E eu não podia, naquele momento, dar uma coletiva, por mais que eu não falasse nada, porque automaticamente, no meio de uma competição, e essa foi uma discussão, fala ou não fala? Porque se ganha e fala, está atrapalhando. Se perde e fala, é oportunista. Eu não via de nenhuma das duas formas. Eu via como um presidente comunicando com o seu torcedor. E eu não posso ter o resultado como parâmetro de uma comunicação. Mas como existe uma política que ainda é suja, eu tive que brigar, no bom sentido, internamente, para encontrar o melhor momento. Até que eu falei o seguinte, olha só, parou, eu só vou falar então agora quando acabar o campeonato. Então, como você pode ver aí, ele tá dando uma resposta aí a uma pergunta bem pertinente que o Dieguinho fez para ele sobre essa questão do não posso falar, né? E na entrevista ali, no caso, o Dieguinho tentou ajudar até o Pedrinho na hora da pergunta, mas fez uma pergunta incisiva, fez uma pergunta que o torcedor quer saber,
E nisso aí eu gostei que o Dieguinho fez isso, tá? E o Pedrinho, em contrapartida, se esquivou mais do que Neo do Matrix se esquivando de balas, né? Ele falou, como eu mostrei para vocês aí, e não falou nada. E a questão é a seguinte, o Pedrinho, ele tá jogando pra torcida uma parada que é ele que tem que resolver. O Pedrinho, nesse pequeno trecho de áudio que eu já deixei para vocês aí, ele falou que sabia que já ia entrar no Vasco, sabendo, por exemplo, que o contrato foi um contrato nebuloso, que foi um contrato lesivo extremamente ao Vasco da Gama, mas mesmo assim ele optou em entrar e sentar na cadeira do Vasco. Inclusive, quando ele se tornou presidente do Vasco, mesmo não exercendo, ele estava processando o Vasco no seguinte sentido, de uma dívida que ele tinha recebido do Vasco da Gama, tá? O Vasco devia a ele, nessa questão da SAF aí o Vasco pagou a ele, e ele estava pedindo mais dinheiro concernente ali aos juros da dívida. E ele falou que perdoou a dívida por amor ao Vasco, sendo que ele recebeu o valor da dívida. Então, isso o Pedrinho, por exemplo, pode explicar para a torcida e não explicou até hoje. Por que ele mentiu lá na coletiva dizendo isso? Uma outra coisa também que o Pedrinho pode muito bem falar e ele não fala até hoje é o seguinte: o porquê que ele manteve mais de 60% dos conselheiros que fizeram todo aquele contrato e que venderam o Vasco de forma obscura. Porque ele manteve esses caras aí no Vasco junto da sua gestão, se ele critica tanto a gestão, se ele diz que não concorda com as coisas que a gestão passada fez. Se ele não concorda com o contrato que a gestão passada fez, se ele não concorda, por exemplo, com muitas atitudes da gestão passada, porque manteve a maioria dos conselheiros da gestão passada. Isso ele pode falar, e ele não falou. Ele também não explica muita coisa que ele pode fazer. Por que, por exemplo, a Crefisa não vai vir mais para o Vasco, sendo que ele prometeu isso para você, torcedor? Por que a Crefisa não vai vir mais para o Vasco? Então são perguntas que o Pedrinho pode responder e não responde. São mentiras que ele conta, por exemplo, e que ele não desfaz essas mentiras. E fica pedindo o tempo inteiro para o torcedor confiar nele, que ele está fazendo um bom trabalho. Que bom trabalho! Comenta aqui embaixo aqui se você sabe que bom trabalho é esse que o Pedrinho tem feito. Valeu, fui. Até o próximo vídeo.